Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje vamos analisar um conceito, olha, bastante singular mesmo, proposto por David Paul Yonggi Cho, uma figura muito influente no pentecostalismo global. A ideia da quarta dimensão. Exato. E a nossa fonte é basicamente uma explanação detalhada do próprio Cho, onde ele tenta assim desvendar como é que a fé opera e como entender milagres, não é? E não só no cristianismo, pelo que percebi. Ele olha também para outras práticas espirituais. Sim, esse é o ponto de partida interessante. Ele estava na Coreia, não é? Um contexto com muita diversidade religiosa. E a congregação dele via coisas, curas, feitos extraordinários atribuídos a monges budistas, a yogis, até ao Soka Gakkai. E ficavam a questionar, imagino. Tipo, então, e o nosso Deus? Onde está a diferença? Precisamente, era uma questão incômoda. Se outros fazem coisas parecidas, qual a singularidade do poder do Deus cristão? Uma pergunta difícil, sem dúvida. E a resposta dele não foi aquela mais fácil, tipo, isso é tudo obra do diabo. Ele procurou algo mais. Pois não, ele sentiu que precisava de uma moldura teológica, uma estrutura que explicasse esses fenómenos sem diminuir a fé cristã. E como é que ele chegou a essa estrutura? Segundo ele, foi depois de um tempo intenso de busca, oração, jejum, e aí veio o que ele chamou de revelação sobre esta quarta dimensão. Importante frisar então que esta é a construção dele, fruto dessa busca pessoal. Exatamente. É a interpretação e a experiência dele que estamos a explorar aqui. Ok, então vamos a isso. Como é que ele descreve essa tal quarta dimensão? Parece um bocado ficção científica, não? Como é que isso influencia o nosso mundo, a terceira dimensão? Ele começa de forma simples até. Usa uma analogia geométrica. Bem acessível. Geometria, ok, Pensa assim, um ponto, sem dimensão, certo? certo. Uma linha, liga pontos, uma dimensão. Uhum. Um plano, tipo uma folha de papel, contém linhas, duas dimensões. Ok. E o nosso mundo físico, altura, largura, profundidade. Um cubo, por exemplo, três dimensões. A nossa realidade material. Até aí tudo bem. Geometria básica. E a quarta? Onde entra? Aí vem o salto lógico dele. Ele diz: cada dimensão superior contém e governa a inferior. Governa? Como assim? A linha está no plano. O plano está no sólido. A questão dele é: o que é que contém e governa a nossa terceira dimensão? O nosso mundo. E a resposta dele é? Ele vai buscar a Gênese. Logo ao início da Bíblia, Gênesis 1:2. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava. Lembro-me dessa imagem. Como um pássaro. Exatamente essa imagem. Ele foca muito no verbo original em hebraico, que pode significar incubar, chocar, como uma galinha sobre os ovos. Incubar. Interessante. A interpretação dele é essa. O Espírito de Deus, que ele situa na quarta dimensão, o reino espiritual, estava a incubar sobre a terceira dimensão, que era o caos, para gerar ordem, vida, beleza. Então, a quarta dimensão, o espiritual, contém e manda na terceira, no material. É isso. Essa é a lógica dele. Domínio da dimensão superior sobre a inferior. Ok, entendi a analogia. Mas e nós, os humanos? Somos só coisas da terceira dimensão? Bonecos nesse palco? É aí que a coisa fica mais complexa. E talvez mais controversa também. Como assim? Shaw identifica três tipos de espírito no universo. O espírito de Deus, que seria a quarta dimensão suprema, digamos assim. Ok. Temos também um espírito, uma componente nossa na quarta dimensão. Nós temos uma componente na quarta dimensão e ela faz alguma coisa? Tem poder? Tem, segundo Shaw, sim, e é aqui que ele volta à questão inicial dos milagres noutras religiões. Estou a ver a ligação. Ele sugere que nós, humanos, podemos usar a nossa própria quarta dimensão através do quê? Visões, imaginação focada, sonhos, para influenciar e até mudar a nossa realidade aqui na terceira dimensão. Espera aí. Então, na visão dele, um monge budista que consegue uma cura ou um yogi que faz algo extraordinário, estaria a usar essa capacidade do espírito humano? Essa nossa quarta dimensão? Exatamente. Estariam a explorar, a desenvolver o potencial da sua quarta dimensão humana.
Shaw até avança mais. Sugere que, em alguns casos, talvez sem saberem, poderiam estar a lidar-se não só à sua própria capacidade, mas até à quarta dimensão maligna. Ui, E por isso exerceriam algum domínio, mas limitado, sobre o corpo, as circunstâncias. mas então qual a diferença para os cristãos, na visão dele? A grande diferença para ele é que os cristãos podem ligar a sua quarta dimensão humana não a si mesma, nem a forças inferiores, mas sim à quarta dimensão suprema, ao Espírito de Deus, o Criador. E essa ligação divina daria mais poder, um poder diferente. Um poder maior, sim, e mais importante, um poder criativo, alinhado com o propósito de Deus. Ele usa o exemplo dos magos do Egito na Bíblia. Que replicaram alguns milagres de Moisés. Exato. Para Shaw, eles mostravam um poder espiritual, sim, ligado a uma quarta dimensão, mas não a divina. Moisés, ligado a Deus, tinha um poder superior, criativo. Percebe a hierarquia? Percebo. Humana, maligna, divina. E a ligação à divina seria a chave. Essa hierarquia é mesmo central no pensamento dele. Ele tenta ligar essa ideia do espírito humano, da nossa quarta dimensão, a conceitos mais modernos, sei lá, psicologia. Sim, sim, ele faz essa ponte. É curioso, liga ao conceito de subconsciente. A sério? Sim, até brinca um bocado. Diz que o apóstolo Paulo já falava do homem interior, do homem escondido no coração, muito antes dos psicólogos sequer sonharem com o subconsciente. É uma provocação interessante. E ele reparou, principalmente no Zinua, naquele interesse todo por livros de expansão da mente, práticas tipos da igreja unitariana na altura, que focavam muito em desenvolver o subconsciente. E ele achava isso bom. Ou, nem por isso. Havia ali uma crítica forte. Ele reconhecia que o subconsciente, o espírito humano, a nossa quarta dimensão, tem algum poder. Influencia a realidade, sim, de forma limitada. Mas ele alertava muito contra a tendência de transformar isso num Deus todo-poderoso. Achar que só o potencial humano resolve tudo. Para Shaw, isso era um erro perigoso. Perigoso por quê? Porque seria tentar desenvolver o espírito humano isolado, sem a ligação a Deus, e ignorando que existe também a tal dimensão espiritual maligna. O desenvolvimento espiritual verdadeiro para ele tinha de estar ancorado na relação com Deus. Ok. Então temos as dimensões: divina, maligna, humana. A ligação com a divina é a chave. Mas qual é o mecanismo? Como é que se opera a partir dessa dimensão? Na prática, como é que funciona? O mecanismo principal que ele aponta, visões e sonhos. Visões e sonhos. Ele cita muito aquele provérbio bíblico, onde não há visão, o povo perece. Sim, conheço. A interpretação dele é muito direta. Sem visão, não há imaginação criativa. Sem criatividade, estagnamos, perecemos. Faz sentido. Para ele, visões e sonhos são a linguagem da quarta dimensão. É assim que o Espírito Santo comunica conosco e até co-cria conosco, transcende o tempo e o espaço da nossa terceira dimensão. E isso liga-se àquela ideia de incubar que falou antes, de Gênesis. Liga-se totalmente. Ao ter uma visão clara, ao sonhar vividamente com algo, uma cura, um projeto, o que for, a pessoa estaria, na perspectiva dele, a incubar essa realidade na sua quarta dimensão, no seu espírito. Idealmente ligado ao Espírito Santo, imagino. Exatamente. E esse processo de incubação mental, espiritual, mantido com fé, permitiria que a coisa se manifestasse depois aqui, na terceira dimensão. Parece quase programação neurolinguística, mas com uma base espiritual muito forte. Pode-se fazer essa ponte, mas é crucial entender que para Shaw a fonte do poder não está só na mente humana. Está na cooperação entre o espírito humano e o Espírito Santo. Aquele que dá visões aos jovens e sonhos aos velhos, como está na Bíblia. Exatamente. Citado nos Atos dos Apóstolos. A visão não é só algo que eu gero sozinho, pode ser também divinamente inspirada. Ele deve usar exemplos bíblicos para explicar isto melhor, não? Oh, sim, vários. Ele baseia muito a tese nessas narrativas. Começa logo com Eva, no Jardim do Éden. Eva, como? Ele argumenta, primeiro, ela viu o fruto. Depois, imaginou, criou uma visão interna que era bom, que dava entendimento. Incubou essa ideia na sua quarta dimensão, no seu desejo, e só depois agiu na terceira dimensão. Pegou, comeu. A ação material veio depois do processo interno de visão e desejo. Exato. Um exemplo negativo, claro. Assim como a mulher de Ló. Que olhou para trás. Sim. A ordem era fugir, não olhar.
Para Shaw, o ato de olhar não foi só virar a cabeça, ativou a visão interior, a imaginação, a saudade, a cobiça pela vida antiga que estava a ser destruída. Essa incubação contrária à ordem divina resultou no julgamento. E exemplos positivos? Falou de Abraão, Sim, ele parece central para Shaw. muito central. Ele foca em 2 momentos-chave. Primeiro, a promessa da terra. Deus diz a Abraão: ergue os olhos, olha. Toda essa terra que vês, eu te darei. O ato de ver, de visualizar a posse, seria o primeiro passo. Ver é possuir quase. Na lógica dele, sim. E depois, a promessa dos descendentes. Abraão e Sara, já velhíssimos, não é? Pois, como é que a visão ajudou aí? Abraão estava incrédulo. Então Deus leva-o lá fora e diz: olha para o céu, conta as estrelas, assim será a tua descendência. Deus não deu só uma palavra, deu uma imagem visual poderosíssima. Incontável. Uma visão para contrariar a dúvida. Exato. E Shaw argumenta que essa visão incubada na mente e no espírito de Abraão foi tão forte que não só venceu a dúvida, mas transformou a mentalidade, e aqui é que ele vai mais longe, até rejuvenesceu fisicamente o casal. Rejuvenesceu? A sério? Ele menciona o espanto do rei Abimeleque com a beleza de Sara aos 90 anos como uma prova indireta disso. A visão teria tido impacto até no físico. Uau! É uma interpretação forte. E o caso de Jacó, com as ovelhas. Esse é sempre meio estranho. É talvez o mais detalhado. E, sim, peculiar. A história é conhecida. Jacó queria que as ovelhas do sogro, que eram de cor sólida, tivessem crias malhadas, era o seu pagamento. E ele pôs umas varas descascadas à frente delas quando iam beber água. Isso, varas com riscas. Parece magia, ou superstição, ou talvez um conhecimento antigo de criação que se perdeu. Shaw rejeita a ideia de superstição. A leitura dele é diferente. Ele diz que Deus deu a Jacó um método para criar e manter um foco visual constante. As varas, como um foco. Sim. Ao olhar repetidamente para as varas listradas enquanto cuidava das ovelhas, Jacó estaria a encher a sua mente, a sua quarta dimensão, com a imagem viva do resultado que queria. Ovelhas malhadas. Um exercício espiritual, então. Sim, que permitiu a Jacó aprender a linguagem do Espírito Santo. E aí, o Espírito teria operado sobrenaturalmente na genética dos animais para produzir as crias desejadas. Quer dizer que as varas foram um auxílio para Jacó incubar a visão dele. Essa é a interpretação de Shaw. E ele remata dizendo que as promessas da Bíblia são para nós como as varas malhadas de Jacó. Como assim? São focos. Visuais, conceituais, ajudam a criar e manter a visão daquilo que Deus prometeu, e a cruz de Cristo seria o foco supremo. O padrão parece ser sempre esse. Uma visão clara, incubada com fé, leva à manifestação na realidade física. Exatamente. Esse é o padrão que ele extrai. Uma imagem mental forte, mantida com fé no espírito na quarta dimensão, tem o poder de alterar a realidade física à terceira dimensão, especialmente quando alinhada com Deus. É uma forma muito particular de ler a Bíblia, focada nesse prisma da quarta dimensão. Sem dúvida. Uma hermenêutica muito própria. E ele não fica só na teoria ou nos exemplos antigos. Traz isso para a experiência dele, para o dia a dia. Sim, claro. Ele partilha experiências pessoais que, para ele, validam a teoria na prática. Conta uma história forte de um homem no hospital. O que aconteceu? O homem estava a morrer depois de um acidente grave. Os médicos já não davam esperança. Shaw diz que o instruiu a mudar radicalmente a imagem mental. Mudar como? Parar de se ver a morrer e começar a visualizar-se com intensidade, saudável, ativo, a sair do hospital, a voltar para a esposa, uma imagem de vida. E o homem fez isso. Esforçou-se por manter essa nova visão. E enquanto ele fazia isso, Shaw orava por ele, focando também nessa imagem de cura total. E o resultado? O resultado, segundo o relato dele, foi uma recuperação completa, inexplicável para a equipa médica. A ideia é que a mudança na quarta dimensão, do homem a visão interna, a fé, veio primeiro e possibilitou a mudança na terceira, o corpo físico. Exatamente essa a lógica. Ele conta outra história, de uma mãe desesperada com a filha adolescente. Problemas de rebeldia? Sim, a mãe descrevia a filha como rebelde, promíscua. Shaw aconselhou-a a parar de ver a filha assim. Essa imagem era destrutiva. E o que ela devia fazer? Criar conscientemente uma nova imagem mental,
Ver a filha através do perdão da cruz, transformada pelo Espírito Santo, a tornar-se uma benção. Ver o potencial, não o problema. Isso. E a mãe comprometeu-se a incubar essa nova visão, em oração constante. Meses depois, segundo Scholl, a filha mudou radicalmente. Voltou para casa, reconciliou-se, tornou-se ativa na igreja. Estes exemplos reforçam mesmo a ideia de uma responsabilidade pessoal enorme daquilo que nós visualizamos ou incubamos cá dentro. Muita responsabilidade. A ênfase está em alinhar as nossas imagens, visões, sonhos com a fé nas promessas e no poder de Deus. Para catalisar a mudança no mundo exterior, através dessa interação terceira e quarta dimensão divina. E ele aplicava isto também a nível maior, tipo na igreja dele. Sim, ele afirmava que o crescimento brutal da igreja dele, ele fala em 50 mil membros na altura, era resultado disso, de operar primariamente pela fé e pela visão, a quarta dimensão, não só pelo esforço humano da terceira dimensão. Menos planeamento, mais visão. Uma não diria menos planeamento, mas o foco principal, a força motriz, viria da quarta dimensão. Ele também cita outras figuras bíblicas que só tiveram um ministério desbloqueado depois de uma visão clara. Quem, por exemplo? José e os sonhos dele, Moisés recebendo a visão do tabernáculo, Isaías no templo, Pedro que era Simão a cana e tornou-se Pedro a rocha, Jacó que virou Israel, príncipe de Deus. A visão precedia a nova realidade. E ele volta sempre a contrastar isto que ele vê como bíblico com outras práticas, meditação transcendental, Soka Gaikai. O que é que ele disse sobre elas? Reafirma a convicção dele, diz que essas práticas, na melhor das hipóteses, só exploram a nossa limitada quarta dimensão humana. Ou, na pior, podem ligar-se à quarta dimensão maligna. E só o cristianismo daria acesso à divina. Para ele, sim, pela fé em Cristo, pela ação do Espírito Santo. Aí é que estaria o acesso à fonte ilimitada do poder criativo. Ele chega a dizer que a própria Bíblia devia ser lida de forma diferente, não é? Sim, ele insiste nisso. Diz que a Bíblia não é só um livro da terceira dimensão, história, leis, doutrina. É um livro da quarta dimensão. Uma fonte para visões e sonhos. Exato. Uma fonte para inspirar, alargar, nutrir visões e sonhos alinhados com Deus. Ler a Bíblia seria como calibrar a nossa quarta dimensão. E deixa um alerta final. Sim. Para não nos deixarmos enganar por abordagens que só exaltam o potencial humano, mas para usarmos as nossas visões e sonhos em submissão e cooperação com Deus. Tal como Moisés superou os magos do Egito, que operavam a partir de outra fonte espiritual. Ok. Então, para sintetizar esta exploração do pensamento de Yonggi Cho, temos aqui uma proposta de uma moldura conceptual, vá. A quarta dimensão. Sim, para entender como o espiritual e o material interagem. E a chave seria a nossa capacidade de moldar ativamente a nossa realidade interior. Sim. Com visões, com sonhos focados. O tal incubar. E essa incubação, idealmente feita em conexão com o Espírito Santo, poderia influenciar e transformar o mundo físico à nossa volta. De facto, uma construção teológica. Exato. Muito própria. Sim. Bem sistemática. Pois é. Procura dar sentido a experiências de fé fortes, a milagres dentro e fora do cristianismo, a manifestações espirituais diversas. Mas sempre com o objetivo de realçar a supremacia da ligação com o Deus cristão através de Cristo e do Espírito Santo. Exatamente. É esse o fio condutor. O que nos deixa a pensar, não é? Sim, levanta questões importantes. Por exemplo, essa distinção que ele faz entre o poder limitado do espírito humano, a influência negativa de outras forças e o poder ilimitado e criativo que ele atribui só ao Espírito Santo. Quão clara e aplicável é essa distinção na prática? É uma arquitetura teológica complexa, sem dúvida. É sim. E talvez pensando um pouco mais além das crenças específicas de quem nos ouve, fica a reflexão. Qual será o impacto real do nosso foco mental? Daquelas imagens que cultivamos cá dentro persistentemente. Na forma como vivemos, como enfrentamos os desafios. Exato. Até que ponto essa nossa linguagem interna, da imaginação, da visualização, das nossas expectativas mais profundas, pode mesmo moldar a nossa experiência e, quem sabe, influenciar a própria realidade que nos cerca. Fica a pergunta no ar. Algo para continuar a ponderar, sem dúvida.